O Internacional tem direitos de imagem atrasados? No vídeo hoje vou te explicar como que já chegou a ter 3 meses de direito de imagem atrasado. E o que disse o diretor executivo de futebol do Internacional, William Thomas, sobre essa situação. Inclusive eu quero te explicar que nesse momento existem 2 versões sobre isso. Além disso, também basicamente eu quero te trazer mais informações sobre a venda do Johnny, porque a direção do Internacional também veio a público sobre essa possibilidade de saída do jogador para o Red Bull Bragantino. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui do Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar aqui que no primeiro link na descrição tem a Invictus Esportivos, que é uma loja onde basicamente vende camisetas do próprio Seleção Brasileira, tem também seleções europeias, além disso tem corta-ventos também para tu poder comprar lá, tem camisetas de clubes do futebol europeu, do futebol mundial por si só. E utilizando o cupom CANALTN, tu ganha 5% de desconto aqui no site deles. Então se quiser comprar uma camiseta aí de qualquer clube aí do futebol do planeta, eles têm lá. Então vai aqui no primeiro link da descrição e compra lá na Invictus, tá bom? Vamos começar aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar exatamente aqui falando sobre o Inter, que joga hoje basicamente a quinta-feira. O Inter viaja nessa sexta-feira já para Fortaleza, né? Onde no sábado o Inter joga contra o Fortaleza, né? Jogo que vale pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil para o Inter, porque se vocês forem lembrar, os últimos 2 anos onde o Inter jogou fora de casa contra o Fortaleza, e um jogo o Inter perdeu por 5-1, que culminou na demissão do Miguel Ramírez, e no outro foi o ano passado, onde o Inter perdeu por 3-0 e o Inter inclusive já era treinado pelo técnico Mano Menezes. Então basicamente o Inter não vem de bons resultados lá em Fortaleza, especificamente com esse clube. Contra o Ceará até que o retrospecto é um pouco melhor. Mas o que a gente pode falar nesse momento? Além de ser um jogo difícil, uma viagem longa, e o fato do Inter na terça-feira ter que jogar com o Metropolitanos pelo primeiro jogo da Conmebol Libertadores, vocês até poderiam pensar, bom, o Inter pode então poupar jogadores, né? Já que a gente jogou agora com o CSA, que é um jogo eliminatório. Na outra semana a gente vai ter um jogo contra a equipe do Metropolitanos pela Libertadores, onde a gente precisa vencer esse jogo já para começar a encaminhar uma classificação. Então esse jogo contra o Fortaleza, por ser Campeonato Brasileiro, ter 38 rodadas, uma viagem longa, pode ser que a gente poupe. Bom, teoricamente sim, mas o Mano não vai poupar jogadores, tá? Existe um jogador que pode ser poupado, que é o Alan Patrick. E aí já é uma péssima notícia, sabe por quê? Porque dos últimos 7 gols que o Inter fez nos últimos jogos, os últimos 7 gols que o Inter fez nos últimos jogos, 6 foram do Alan Patrick. Apenas o Maurício fez um gol que inclusive foi no jogo contra o Caxias, onde o Inter foi eliminado nos pênaltis. Tirando esse jogo contra o Caxias especificamente, todos os outros jogos teve gol do Alan Patrick, que já tem 7 gols nessa atual temporada, né? E vem sendo aí um dos principais jogadores do clube de Porto Alegre. Além disso, né, com o Alan Patrick podendo ser poupado e o Inter não tendo uma reposição para esse atleta, o Mano vai ter que ser criativo. Mas como eu te falei, a tendência é que esse jogador seja relacionado e aí fica a dúvida, né? Se ele vai ser poupado, se ele vai jogar 45 minutos apenas, se ele vai entrar no segundo tempo, mas não está descartado realmente essa possibilidade do Mano poupar o time. Mas descartada a possibilidade do time reserva, tá? O Mano não vai colocar time reserva, o que o Mano sempre fala é que não gosta de descaracterizar a equipe. Então o máximo que pode acontecer é ter 3, no máximo ele disse 4 jogadores poupados. É o máximo que pode acontecer, 4 jogadores serem poupados ou de 3 a 4, no máximo. Normalmente 1 a 2 nomes podem ser poupados. Tirando isso, deve ser o mesmo time que vem entrando a campo nos últimos jogos, inclusive com uma escalação muito parecida com a que foi a campo contra o CSA, né? Com um trio de ataque ali ofensivo, Pedro Henrique, Wanderson, Luiz Adriano, com uma dupla zaga igual, né? Com o Mercado e Vitão, René na lateral esquerda, na lateral direita a gente deve ter a volta do Mário Fernandes, que tá voltando de uma lesão na coxa direita, e aí sim deve ser o lateral de origem que o Mano tanto precisava. A questão do volante deve jogar o DP, né? Ao lado dele existe essa dúvida, se joga Johnny, se joga Campanharo, se joga o próprio Matheus Dias, se joga o próprio Gabriel Baralhas, e no gol também não devemos ter alteração, devemos continuar também com o próprio Kehler, né? Então basicamente são algumas das possibilidades que o Inter tem nesse momento, tá bom?
Além disso, também eu quero te trazer mais informações agora sobre essa possibilidade de salários atrasados. E aí eu quero te trazer algumas informações sobre isso, tá? Primeiramente, a informação que se tem é que o Inter chegou já nessa temporada 2023 a ter 3 meses de salários atrasados. Só que não são salários, não é o CLT, é o direito de imagem. 3 meses do direito de imagem dos jogadores atrasados. Isso mesmo, não está escutando errado. E, inclusive, neste mês agora de abril, o Inter quitou, né? O Inter quitou 1 mês desses direitos de imagem. Só que agora o Inter está devendo ainda 2 meses de direito de imagem. A gente pode pegar que a gente está no mês de abril, né, dia 13 de abril, a gente possivelmente só perceber que os meses de março e agora abril estão atrasados. Né, os direitos de imagem, que é quase todo o salário de jogador, né? O direito de imagem normalmente representa aí 60%, 70% do salário de jogador. Esse LT é sempre uma parte um pouco menor. Mas o que fica nisso? O Inter está com algumas dificuldades financeiras. O diretor executivo de futebol do Internacional, William Thomas, conversou com a imprensa e disse que, olha, a gente não tem nenhum direito de imagem atrasado, a gente tem um direito de imagem atrasado, mas ele é do ano passado. Só que ele já foi renegociado, tá tudo já na renegociação para a gente pagar esses valores. A gente não tem nenhum valor assim aberto nesse momento sobre o direito de imagem. Então fica essas duas versões. Se existe algum tipo de direito de imagem atrasado ou se realmente o Internacional está falando a verdade e realmente só tem um direito de imagem que foi lá atrás, né, que ainda o Inter inclusive está renegociando. Existem essas duas versões, né? Uma versão que é dentro do Internacional, né, de fontes do Internacional, que dizem, olha, a gente tem 2 meses de direito de imagem atrasados e já chegou a ser 3 meses. Né? Agora virou em 2 porque o Inter quitou um agora no começo desse mês. Então, basicamente, o Inter vive aqui um momento de direito de imagem atrasado. A gente já viu isso ano passado. Para quem não lembra, a greve que aconteceu no CT Parque Gigante, onde, inclusive, o Tyson, né, foi quase tirado para Cristo naquela época, porque ele era o comandante, era o capitão, e aí ele que teria feito a greve para o Inter não fazer treino naquele dia especificamente. Então, basicamente, é isso que está acontecendo nesse momento, tá? Basicamente, é isso que acontece nesse momento sobre essa possibilidade, mas a gente tem que ficar atento porque direito de imagem atrasado, salário de imagem atrasado, como eu te falei, direito de imagem é inclusive superior ao CLT, então é bem perigoso, ainda mais quando tá chegando a 2, 3, 4, 5 meses de direito de imagem atrasado, a gente já viu esse filme anteriormente, tá bom? Mas fica aí as duas versões para criticar. A versão da direção do Internacional, que disse que só tem um valor que tá lá atrás, mas que já está sendo renegociado, e a versão dentro do Internacional, que diz que tem de 2 a 3 meses atrasados, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações do Inter. Valeu, falou e fui!